Meus irmãos, saudações em Cristo. Mais uma vez estamos aqui para mais uma reflexão no Evangelho de Jesus. Desta vez o capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. No trecho que traz a passagem do Evangelho de Mateus, observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua altura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada à fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus 6, 19 a 21 e 25 a 34. Então, nesse trecho, meus irmãos, nós temos aqui uma bela passagem do Cristo, onde ele nos chama a atenção para as coisas espirituais, como ele sempre fazia, mas desta vez ele nos traz um confronto direto com a nossa vida material, com a nossa vida de subsistência, inclusive. Ele traz nessa passagem, no sentido alegórico, como sempre fazia, um chamado à nossa fé. Traz um chamado à nossa fé, dizendo inclusive que nós busquemos o reino de Deus antes de todas essas coisas e tudo mais nos será acrescentado. Aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, há uma discussão bastante interessante sobre essa passagem, chamando a atenção justamente para que nós não a acatemos ao pé da letra. Como, aliás, nada do que o Cristo disse pode ser ou deve ser acatado ao pé da letra, tomado ao pé da letra, pelas razões que nós já sabemos. Ele falava por parábolas, ele falava pela linguagem que estava ao alcance daqueles homens, daquela humanidade, daquele tempo, e também falava justamente pegando exemplos do dia a dia e falando de forma objetiva, para poder despertá-los. Nós já estamos num passo à frente dentro dessa caminhada, um pequeno passo, mas estamos um pouco à frente, já somos capazes de entender que o Cristo queria nos chamar a atenção para a vida espiritual e para a importância que devemos dar primeiro às coisas espirituais antes das materiais. E, por isso, ele coloca que não nos inquietemos com o dia de amanhã, para que, tomados pelas necessidades
e pela preocupação com a nossa subsistência, com a nossa sobrevivência, não nos esqueçamos do essencial, que é a vida espiritual. E será que Jesus estaria nos convidando à imprevidência, ou mesmo à preguiça, ou à acomodação? Absolutamente não. Absolutamente não. O que ele traz aqui se aplica muito, mas muito mesmo, a esse período que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por uma pandemia, ainda estamos, numa pandemia, já aqui em nosso país, numa fase diferente de alguns meses atrás. No entanto, a pandemia ainda está aí. E como essa pandemia afetou claramente a economia mundial, e isto é uma das consequências previstas diante de um revés natural, biológico nesse caso, há, então, obviamente, muitas consequências, e uma delas é a econômica. E nós temos visto, obviamente, resultados palpáveis, pessoas que perderam seus empregos, também algumas empresas que tiveram até mesmo que fechar suas portas. A questão é, tudo isso está dentro de consequências às quais nós ainda estamos sujeitos, já que vivemos num planeta de provas e expiações. Nós temos diante de nós algo que vem da ação de um vírus, que vem da ação de um agente natural. E nós, enquanto espíritas, já conversamos bastante a respeito disso, nós sabemos que tudo isso faz parte da evolução do nosso planeta, como em tantos outros. Esse é um processo que obedece à lei do progresso e ao qual estão sujeitos todos os mundos. A evolução se dá no plano material do planeta em si e no sentido moral, para que a humanidade, estando assim preparada, possa então avançar um pouco mais rápido em sua evolução. Como assim a humanidade estando assim preparada? Nós sabemos que o processo evolutivo, e isso está muito bem ilustrado em A Gênese, na última parte, são chegados os tempos. A sugestão de leitura fica aqui porque realmente está muito completo. Então, de duas formas se dá o processo evolutivo, de uma lenta e gradual, imperceptível, por assim dizer, e uma outra mais rápida. E assim é que de tempos em tempos, já foi dito isso aqui, vem algumas vagas para, estando nesse momento, onde a humanidade já está preparada, então vem algum impulso que vai levar às transformações mais rápidas. E este impulso pode vir através de uma catástrofe natural, de uma questão biológica, como nós estamos vivendo, e tudo está dentro da programação do planeta, de acordo com as leis divinas, onde nós temos, entre outras coisas, os desencarnes em massa, por assim dizer, e há também os reencarnes, os nascimentos continuam acontecendo, assim como está previsto, para mais além, o que tem se dito, o baby boom, né? Que haverá então uma onda de nascimentos após a pandemia. E como tudo funciona naturalmente, dentro das leis divinas, nós fomos chamados ao recolhimento literal, porque fomos orientados ao afastamento social, ao recolhimento em nossos lares, e este recolhimento físico, literal, com tudo isso que estava acontecendo e ainda está, era também o chamamento para um recolhimento de reflexão, para uma introspecção, a grande oportunidade que se apresenta nesses momentos onde vem essas vagas para impulsionar a evolução. Aqueles de nós que estivemos e estamos abertos ainda para essas reflexões, estaremos aproveitando da melhor maneira, cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade, mas estando abertos, nós estaremos aproveitando da melhor maneira esse momento evolutivo do planeta. Um momento provacional
e sabemos nós que estas provas são provas abençoadas, pois fazem parte das leis divinas e do progresso do nosso planeta e de nós, do nosso progresso enquanto humanidades. Então, no que fomos chamados a esse recolhimento, então, estivemos afastados fisicamente e tivemos a probabilidade de refletir, muitas coisas estavam e ainda estão fora do nosso controle. Uma delas é a questão dos abalos econômicos que essa pandemia trouxe, como qualquer outra. Faz parte desse tipo de coisa, esse abalo, esses efeitos que se sentem, por exemplo, na economia mundial como um todo e de cada país, nas economias locais. O que ocorre é, este também é um chamado e nada acontece por acaso. Estamos todos dentro de uma programação, sabíamos que estaríamos passando por isso, sabíamos, falo de nós enquanto espíritos imortais, que temos aqui o véu do esquecimento, mas normalmente nós temos conhecimento antes de reencarnar das nossas provas. Algumas delas nós escolhemos e tudo será de acordo com a nossa necessidade. Então, todas essas coisas que estão acontecendo, e eu volto ao baby boom que eu ia explicando, fomos recolhidos e estando em seus lares. Normalmente isso fará com que haja naturalmente o maior número de nascimentos. E isso não é uma coisa que tenha acontecido por acaso. É uma coisa absolutamente séria do ponto de vista da programação. Então, fechando esse parêntese, como eu dizia, essas provas são provas às quais nós temos pleno acesso e algumas delas nós escolhemos. Portanto, o convite de Jesus se aplica muito bem a este momento, porque nós sabemos que não estamos desamparados, estamos sob o olhar amoroso de, no caso nós aqui no Brasil, de Ismael, mas antes de mais nada, sob o olhar amoroso e diligente do Cristo. Ele continua, permanece no comando do nosso planeta. Tudo isso que nós estamos passando, dentro das dores, há sempre as consolações. Nenhum de nós ficará desamparado. E vejam bem, esta pandemia veio nos trazer à tona situações que já existiam, por exemplo, de muitos dos nossos irmãos, muitos de nós, porque falo nós enquanto humanidade, que viviam sob condições sem o mínimo de recursos em saúde, seja pela moradia precária, falta de recursos de uma forma geral, de alimentação, acesso à saúde, higiene. Esses irmãos já viviam nessas condições há bastante tempo. E a pandemia trouxe à tona. O trazer à tona coloca para eles a oportunidade do auxílio em suas provas. E somos nós os chamados à oportunidade de auxiliá-los, porque é preciso que tenhamos muito claro em nossa mente aquelas provações escolhidas ou não, as expiações pertencem a cada irmão em sua caminhada evolutiva, mas nós jamais estaremos em condições de julgar para saber até quando e até que ponto, de que forma ele passará por aquela provação. Do momento que nós temos conhecimento de um irmão em sofrimento, de alguém numa situação provacional, esse é um chamado para que nós possamos auxiliá-lo. E que justamente quando nós recebemos as provas, nós recebemos também o auxílio necessário. E entre esse auxílio está a ajuda dos nossos irmãos em humanidade. Seja nós tendo conhecimento de irmãos, passando situações mais difíceis do que, por exemplo, as nossas, falando-se ainda nesse sentido das condições de vida, moradia, a subsistência durante a pandemia, somos nós, então, estávamos nós programados para auxiliá-los. Que nós tenhamos o nosso coração aberto a isso, sabendo que é bem verdade que cada um tem sua programação reencarnatória, mas isso não significa que ninguém possa ser ajudado em suas provas. E falando sobre isso, sobre a assistência de Deus, sobre a providência, temos uma tendência ainda da nossa humanidade a nos inquietar
além do que de fato corresponde e configura previdência. Temos uma tendência a nos inquietar como se nós, já tendo conhecido o Evangelho do Cristo, nós tendo a nossa vida espiritual em prática, conectando-nos com o Pai Criador, conhecendo as verdades do Evangelho, o Evangelho redivivo através da doutrina, às vezes nós nos comportamos como se assim não fosse, como se nós não tivéssemos conhecimento de que somos espíritos imortais, aqui estamos em passagem, mais uma passagem pelo corpo carnal. E para isso, para a nossa passagem, receberemos todos os recursos necessários, que só receberemos aquelas provas, aquelas situações que nós tenhamos capacidade de enfrentar e superar. E que nós, entre tantos outros recursos, através da prece, estaremos reforçando o nosso caminho de encontro com Deus, com a fé, com a esperança, nos fortalecendo e também nos conectando para que possamos receber os benefícios, inclusive os benefícios das preces que são feitas de uns pelos outros. Muitos estão vivendo dramas pessoais neste período que ainda se apresenta de afastamento social, dramas outros que não sejam o drama da escassez material. Por esses rezemos também, por esse prestemos atenção também aos sinais na vizinhança, por exemplo. Busquemos aqueles que sofrem. E o nosso sofrimento pessoal? Estamos todos, é bem verdade, mexidos por esse período. O período é de reflexão e nem sempre nós conseguimos nos manter serenos, tranquilos e calmos. O convite é a prece, o convite é a introspecção e a reflexão profunda naquilo que o Pai nos oferece. Como Ele, Jesus, nosso Mestre, nos coloca de forma belíssima, fazendo então essa analogia com os pássaros do céu e os lírios do campo. E se Deus os provê aos pássaros que não guardam em celeiros, e se Deus veste a erva, imagine nós, que já chegamos ao estágio mais alto da criação, enquanto espíritos. Nós passamos, enquanto princípio, por todos os reinos, do mineral, passando pelo vegetal, o animal e viemos ao hominal. Somos, então, os seres inteligentes da criação, que o Pai fez a imagem e semelhança. Somos centelha divina. Então, se Ele provê os pássaros, se veste os lírios, que dirá a nós, como disse o Mestre. Tenhamos, então, nos recursos que conhecemos, a nossa força. Tenhamos humildade para saber que ainda estamos num planeta onde estaremos sujeitos a esse tipo de vicissitude. Tenhamos humildade para saber que não controlamos tudo e que Deus está acima de todas as coisas, com suas leis soberanas e imutáveis. E que esta encarnação é mais uma onde nós temos a oportunidade de crescer e evoluir. E estando então encarnados neste período, num período da transição planetária que já se iniciou há bastante tempo, mas que este é um ponto de aceleração da nossa transição, agradeçamos, não estamos aqui por acaso, agradeçamos e confiemos, façamos o nosso melhor, busquemos os meios, trabalhemos, procuremos, peçamos ajuda, por que não? Mas sabendo com confiança de que tudo já nos está sendo provido e tudo nos será dado. Quando ele diz buscai o reino de Deus, concentrai-vos na vossa vida espiritual, fortalecei a vossa fé. A vida espiritual é a vida verdadeira. Portanto, concentrai-vos nela, buscai Deus e suas coisas. Vamos pensar nisso. Sejamos solidários. Vamos dar do nosso melhor, dentro mesmo daqueles momentos mais difíceis, de inseguranças, medos, tristezas que nós passamos durante esse período, ainda podem advir,
mas que nós, nesses momentos, nos voltemos para o trabalho no serviço cristão, que pode ser um alô, um telefonema, uma mensagem, uma doação material, seja lá o que for. A paciência com os que conosco convivem, tudo isso é trabalho no bem. Tudo isso movimenta as energias, tudo isso nos fortalece, nos conecta com o melhor que Deus tem a nos oferecer e a espiritualidade. E assim estaremos vivendo um dia de cada vez, com fé inabalável em Deus. Nós que conhecemos dentro da doutrina a fé raciocinada, prossigamos com fé inabalável em Deus, lembrando do Cristo que continua entre nós, conectando-nos com Ele, sabendo que a cada dia já basta o seu mal e que Deus está no leme, com Cristo Jesus, governador do planeta, nos amparando e fortalecendo. Busquemos na prece, meus irmãos, a nossa força. Fé em Deus, fé no Mestre Jesus e na nossa capacidade, enquanto centelha divina, de passar por essa prova e sair vitoriosos por termos conseguido entender e aproveitar da melhor forma as provações. Fé em Deus, muita paz, luz e esperança em Cristo Jesus. E que assim seja.